Bom, vamos lá. Início de quarto bimestre, né? E a gente tá como? Começar matéria nova, né? De certa maneira, a gente estudou a parte das ondas e foi atrás da acústica, que é o estudo do som, que é uma onda. Agora a gente vai estudar a luz, que é onda também, tá? Então, o estudo da luz a gente chama de ótica. E a ótica pode ser dividida em duas partes, né? A ótica física, que se preocupa como a luz é formada, como que ela, se ela é onda, se ela é partícula e tal. E a ótica geométrica, tá? Estuda mais a propagação dessa luz, tudo bem? E como que é que ela interage com a própria matéria, tá bom? E sem se preocupar exatamente com a sua natureza, do que ela é feita e tudo mais, ok? A aula de hoje é bem mais conceitual, tá? Então eu queria que vocês prestassem atenção aqui para não perder nada. Então vamos lá. Para nós, a gente vai estudar a ótica através dos raios de luz. São linhas orientadas, basicamente, né? E aqui, por exemplo, a gente tem os raios de luz aqui, né? Para nós, a luz vai ser representada por essas flechinhas aqui, tá bom? Se eu tenho uma flecha, ela vai me dar a direção e o sentido, né, de propagação, tá? Então isso aqui vai representar para mim a luz, tá? Se eu tiver um conjunto desses raios de luz, eu vou chamar de feixe de luz, tá? E esse feixe pode ser convergente, ou seja, os raios de luz indo para um único ponto, ou divergente, que seria o quê? Saindo desse ponto, tá? Saindo de um único ponto. Um raio de luz paralelo seriam, né? Um feixe de luz paralelo, perdão, seria aqueles cujos raios de luz são todos, né? Têm a mesma distância, assim, não partem do mesmo ponto e não chegam no mesmo ponto. Tudo bem? Então tá. De certa maneira, né? Quem gera esse raio de luz é uma fonte de luz, certo? Então a fonte de luz é um corpo qualquer, tá? Que pode emitir luz. Nós emitimos luz. Se você está me vendo, né? É porque eu estou emitindo luz, tá certo? Ah, então, essas fontes de luz elas podem ser ou primárias, que produzem a sua própria luz, ou secundária, né, que reflete a luz. Ela recebe a luz de alguém e reflete para o outro. E aí, né, para quem já lembra lá do curso de ciências lá do ensino fundamental, a gente sempre falava que o Sol é uma fonte primária, enquanto que a Lua é uma fonte secundária, né? A Lua não produz o seu próprio, sua própria luz, tá certo? Então tá. A luz também ela pode ser ou monocromática, de uma única cor, né? Ou policromática, de várias cores. A luz do Sol, ela é uma luz branca, tá? Que ela é mistura de várias cores, tá certo? E que dá o branco, de uma certa maneira. Então, isso são tudo conceitozinhos para a gente, né, ir pegando, ah, porque os textos vão falar, os textos de ótica vão falar muito sobre luz, fonte de luz, tal, o tipo de luz e assim por diante. Já a matéria, o qual a luz interage. Como que ela pode ser? Então, a gente classifica a matéria em relação à parte ótica de três maneiras. Ou ela é transparente, que a luz passa batido por ela, ou ele é translúcido, que a luz tem uma certa dificuldade para passar, ou ela é opaco, onde a luz não ultrapassa. Então vamos pegar o que seria um meio transparente. O vidro, né? O vidro ele é totalmente transparente e você consegue enxergar através dele. Por que você consegue enxergar através dele? Porque a luz a atravessa, certo? Seria um meio translúcido. Meio translúcido, né? É, por exemplo, aquela garrafa que você tem, né? De essa aqui, por exemplo, né? Verdinha. Tá vendo? Você me vê através dela, bem mal visto. Então, ela é um meio translúcido. A gente pode pegar também aquelas cortinas de plástico, né? De banheiro, que você vê a luz, mas, né? Meio embaçado. Alguns vidros também, né? Que você vê meio embaçado. Eles são tudo meios translúcidos. E o meio opaco é a própria parede, né? A própria parede que a gente tem, ou qualquer objeto. A minha mão, por exemplo, é meio translúcido, porque eu coloco, desculpa, meio opaco. Se eu colocar a mão aqui, você não vai me ver por trás dela, ok? Maravilha. Agora sim a gente entra na ótica geométrica propriamente dito, né? O que diz a ótica geométrica? E muito cuidado, né? Quando eu falo ótica geométrica, a gente lembra de geometria.
É isso mesmo, né? A gente pega raios de luz retos, que interagem, faz um ângulo, e aí quando você vê, você tem uma figura geométrica. A gente começa a trabalhar com as nossas, né, nossas leis da geometria para essa situação. Muitas vezes a gente vai estar com um problema de ótica, que não é bem um problema de ótica, é um problema de geometria pura, tá? Claro que a gente vai estar tentando fugir, porque nós fazemos física e não fazemos matemática. Então, primeiro, princípio da ótica é o princípio da propagação retilínea. Ou seja, se eu tiver um meio homogêneo qualquer, a luz vai andar em linha reta. Sempre, sempre. Se o meio for não homogêneo, professor, aí já não existe essa obrigatoriedade, né? De luz reta. Ela pode fazer uma curva, pode desviar, pode fazer várias coisas. Tudo bem? Primeira coisa. Segundo, né? Tem o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Seria o quê? Vamos imaginar que a luz parte de um lugar, faz um monte de coisa, reflete no espelho, faz uma curva porque mudou de meio e qualquer outra coisa e chega num ponto, tá? Então tenho a partida e a chegada da luz. Se eu inverter, trocar, né? Tem uma fonte de luz aqui e aqui o detetor de luz. Se eu trocar a fonte com o detetor, eu vou ter a mesma trajetória, certo? Isso é um princípio interessante. Eu até vou mostrar um exemplinho aqui bacana ali. E o princípio da independência dos raios de luz, que seria o seguinte: vamos pensar aqui dois raios de luz, né? Pensar em linha reta, que se cruzam. Quando esses raios de luz se cruzam, o que vai acontecer? Nada. Eles vão continuar o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Tudo bem? Ah, mas parece óbvio. Nem tanto, né? Eles poderiam se somar quando eles se encontrassem, né? Ou ainda se misturar de alguma maneira, né? Você tem, por exemplo, a luz verde aqui e luz amarela. Quando eles se encontram, eles misturam lá e formam uma cor. Não, eles continuam como se nada tivesse acontecido. Ok? Maravilha. Aqui um exemplo, né, interessantíssimo de uma miragem que é causada pelo princípio da propagação retilínea, tá bom? Então a gente pode perceber aqui, ó, só para perceber no caso da árvore aqui, né, a luz vai sair dessa árvore e vai chegar até o senhor que está aqui de bengala, inclusive, tá? Quando ocorre o calor, o que vai acontecer? O calor faz com que o ar próximo ao chão aqui fique mais rarefeito, por assim dizer, tá? E aí, é claro, o ar nas camadas aqui mais superiores é, é menos rarefeito e aqui é mais rarefeito. Então, o que vai acontecer então? A luz vai desviar, porque não tem nenhuma obrigatoriedade de seguir linha reta. Ou seja, esse senhor aqui, ele vai ver a imagem como se ela tivesse para baixo, porque ele enxerga em linha reta, né? O olho dele segue o princípio da propagação retilínea. Então ele vai enxergar a árvore como se estivesse aqui no chão, tá bom? Aqui a gente vê uma foto, né, de dois motoqueiros andando uma estrada e a gente vê o reflexo deles no chão, tá? Parece que eles estão passando por um lugar molhado. Tudo ocorre por conta da não obediência desse princípio da reflexão, desculpa, do princípio da propagação retilínea por conta do, ah, do meio material ser não homogêneo, ok? Aqui é o princípio da reversibilidade. Eu tenho uma fonte de luz aqui, tá? E um observador por aqui. O que aconteceu? Um monte de coisa aqui, ó. A luz veio para cá, passou por uma lente, bateu no espelho, aí veio para cá, passou por uma engrenagenzinha, passou por outra lente, blá, 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 aí bateu nesse outro espelho. O que aconteceu com esse espelho aqui? Voltou para trás. Aí ela foi vindo, aí passou por esse espelho que é semi-transparente, passou pela outra lente, chegou no seu observador. Ufa! Se eu trocar, pegar a fonte de luz, colocar aqui, eu vou botar o observador aqui e a luz vai fazer a mesma trajetória louca aqui, ó. Vai chegar no próprio observador aqui e vai estar colocado no lugar dessa fonte. Ok? Maravilha. E aqui, né, de certa maneira, o cruzamento dos raios de luz, tá certo? Tenho duas fontes, elas se cruzam. Quando elas batem aqui, ó, cada uma faz o seu caminho de volta. É um espelho, né? Esse espelho ele fica girando, tá certo? Alguns deles aqui, alguns raios de luz pegam, vão bater e vão voltar. Outros vão bater, vão refletir ali, mas eles são independentes, eles não se somam, tá? Por assim dizer. Ok? Tá, maravilha. Agora, muito importante também é
o conceito de sombra e penumbra, tá certo? Isso vai estar relacionado com o quê? Com o fato de que nós temos fontes pontuais e fontes extensas. Uma fonte pontual seria o quê? Um pontinho. Uma fonte extensa seria o quê? Alguma coisa extensa, certo? Então tá. Aqui a gente pode pegar uma lâmpada fluorescente dessas, né? Compridas. E aqui a gente pode pegar o quê? Um LEDzinho pequenininho, né? Aquele do nosso telefone celular, às vezes fica piscando, tá? Tá aqui, o LEDzinho aqui é uma fonte pontual, tá? Fontes pontuais só geram sombra. Fontes extensas geram a sombra e a penumbra. O que seria a penumbra? Uma região parcialmente iluminada, tá? Ela não está totalmente no escuro, como na sombra, mas também não está iluminada. Tá? Então, essa região a gente chama de penumbra, ok? Só para a gente completar aqui, né, a história toda, os eclipses seriam o quê? Uma situação onde você tem um anteparo, por assim dizer, tá? Alguma coisa que bloqueia a passagem da luz. Tudo bem? Aí nesse caso a gente vai estar variando. O que seria um eclipse solar? Quando, né, eu tenho a Terra, tenho o Sol, e aí a Lua se coloca no meio, certo? E impede a passagem do Sol, ok? E o que seria então um eclipse lunar? Aí é mais complexo, porque a gente vai lembrar que a Lua, de certa maneira, como ele não tem luz própria, ela fica iluminada porque ela está recebendo a luz do Sol. Mas se a Terra se colocar entre ela, o que vai acontecer? Nós não vamos ver a Lua, né? Porque aí não vai estar chegando na Lua uh, a quantidade de luz que a gente gostaria de ver, tá certo? Então está relacionado exatamente com isso, tá? Com o fato de que a gente tem algo bloqueando a luz do Sol. Um outro conceito importante é o conceito de ano-luz. Tá? O que seria o conceito de ano-luz? Seria exatamente uma distância. Apesar de a gente falar ano, né, parece uma medida de tempo, ano-luz é uma medida de distância. Tá? Que é basicamente o quê? A gente pode pensar que a luz ela tem uma velocidade fixa. A gente vai contar daqui umas aulas ali. Tá? Então, como ela tem essa velocidade fixa, se eu pensar, bom, não é infinita, então ela demora um certo tempo para andar de um ponto ao outro. Tudo bem? Então tá. O tempo relacionado exatamente a isso, né? Vamos pensar, um ano, né? Aí eu penso, quantos metros, quantos quilômetros anda a luz em um ano? Tá? Esse valor aqui, ó, é um valor grande, 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros. Mas é claro, né, quando a gente fala de ano-luz, a gente está falando de distâncias astronômicas, que também são muito grandes. Tá? Então, 10 a 12 quilômetros, né, quase 9,5 é quase 10, né? Quase seria 10 a 13 quilômetros aqui, é 1 e 13 zeros. Só para vocês verem quão grande é exatamente essa distância. Tá? E finalmente, né, como eu falei para vocês, aqui a gente tem um caso específico, né, de geometria pura, onde a gente vai apenas aplicar aqui a história dos triângulos semelhantes, tá? Eu tenho aqui um objeto e tem a tal da câmera escura. Câmera escura pode ser uma câmera de celular, pode ser uma caixinha de uma câmera antiga, tá certo? O que é importante é, você tem exatamente um objeto aqui e ele vai ser projetado no fundo dessa caixinha aqui, tá? Claro, como a caixinha é pequenininha, né? O tamanho desse objeto aqui vai ser pequeno também, ou seja, a imagem dele, perdão. Então, eu vou chamar de n o tamanho da imagem, vou chamar de m o tamanho do objeto. Tá? Então, por semelhança de triângulos, eu tenho esse aqui, né, A como sendo a altura aqui, por assim dizer, né, desse triângulo, e B a altura desse outro triângulo. Então, tem essa relação, né? M sobre N, que é o tamanho do objeto sobre o tamanho da imagem, é igual ao tamanho, aqui a distância, né, do objeto até o orifício, aqui esse O seria de orifício, e B aqui o tamanho da caixa. Tá? Então, essa é a razão que tem aqui. Ângulo visual já é uma coisa bem específica, né? É mais ou menos o seguinte, né? Quando você olha alguma coisa, não estou mais conseguindo enxergar aquilo. Eu vou me afastando, aquilo está tão pequeno que eu não enxergo mais,
certo? Então, qual que é esse ângulo menorzinho que sai aqui do meu olho lá e atinge aquele objeto? Esse ângulo é o tal do ângulo visual, tá certo? É um limite, vamos dizer assim, da acuidade visual. Detalhezinho, tá no livro e eu quis discutir com vocês, tá bom? Tem exercícios bastante para fazer. Qualquer coisa vocês têm que tirar dúvida comigo. Pouca gente tira dúvida, hein? Pouca gente tira dúvida. E depois eu espero dar o gabarito e às vezes ler o gabarito não faz o exercício, tá? Mas eu espero vocês aí nas aulas, qualquer dúvida, tá certo? E até a próxima.